Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste nosso segundo encontro da nossa catequese bíblica, nós vamos adentrar no conhecimento daquilo que são os fundamentos para que nós possamos entender o que é o credo da Igreja, ou seja, aquilo que nós chamamos também de símbolo dos apóstolos. Por isso, nesta reflexão, onde nós podemos chamar de primeira parte desta reflexão, nós vamos adentrar no conhecimento daquilo que são os fundamentos usados para construir aquilo que é a profissão de fé, que se resume em 12 artigos de fé, que são essenciais e importantes para aquilo que é a nossa prática cristã. Por isso que essa primeira parte nós vamos adentrar nessa introdução daquilo que é o símbolo dos apóstolos. E nós falaremos sobre o termo símbolo, depois os 3 artigos de fé. No terceiro ponto, faremos um histórico e um olhar sobre o desenvolvimento da compilação e da construção do símbolo dos apóstolos. E por fim, falaremos do símbolo dos apóstolos em comparação com o símbolo niceno-constantinopolitano. Essas 4 reflexões dentro dessa primeira parte vão nos ajudar a compreender esse desenvolvimento que a Igreja, desde o princípio, desde os apóstolos, foi como que compilando e entendendo daquilo que eram os ensinamentos mais essenciais que Jesus Cristo dava aos seus discípulos, a cada um deles, para que eles pudessem transmitir esses ensinamentos a outras pessoas, para que pudessem realmente conhecer Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E como este conteúdo ele é bem extenso e denso, nós vamos separá-lo em 2 partes, em 2 encontros. Então, o segundo e o terceiro encontro, nós falaremos sobre esses 4 pontos, para que possamos ir crescendo no conhecimento e no entendimento, para que assim possamos também entender aquilo que são os artigos da nossa fé. Assim, a primeira parte que nós vamos refletir é sobre o termo símbolo. Porque o termo símbolo, ele é um termo que é usado dentro da Sagrada Escritura de uma forma implícita, porque quando Jesus Cristo mesmo diz que fala de forma figurativa, ou quando nós vemos Jesus Cristo falando através de parábolas, ele está usando símbolos. E o termo símbolo significa a seguinte coisa: é uma palavra grega que significa a metade de um objeto quebrado, que era apresentada como um sinal de reconhecimento. As partes quebradas eram juntas para se verificar a identidade do portador. O símbolo da fé é, pois, um sinal de reconhecimento e de comunhão entre os crentes. Ou seja, o símbolo ele é uma parte de um todo, onde essa parte ela fica com um portador e fica com a outra parte com um outro portador. E esse símbolo ele é um contrato. Podemos dizer que o termo símbolo, ele expressa esse outro termo, que é o contrato, que é um acordo entre 2 partes. Por isso que quando nós professamos a nossa fé, nós professamos o símbolo dos apóstolos, nós estamos concordando, fechando e firmando um contrato com aquela verdade de fé. Ou seja, estamos nos unindo à mesma fé dos apóstolos, a Jesus Cristo. Por isso que é importante o termo símbolo, porque o símbolo não é só
um elemento que nos faz recordar. Para os antigos, símbolo não faz recordar. Símbolo é um sinal de unidade entre duas partes, entre o fiel e entre o próprio Deus. E esse símbolo ele está fundamentado na revelação dada por Jesus Cristo, porque é Jesus Cristo que nos vem revelar. Por isso que o símbolo ele nos propõe 4 coisas essenciais. A primeira é a adesão, o símbolo da fé, o símbolo dos apóstolos. A profissão de fé, ela nos chama a uma adesão. A segunda coisa é a pertença, porque quando nós nos unimos a Jesus Cristo, a Deus, através da profissão de fé, nós nos tornamos parte da vida do próprio Deus. E nós começamos a pertencer a algo, a alguém, que é Deus, e também à igreja. A terceira coisa é o comprometimento, porque uma vez que nós firmamos um comprometimento, um contrato, nós professamos a nossa fé em Jesus Cristo, a nossa vida, ela precisa ser de acordo com esta profissão de fé. Por isso que quando nós não conhecemos a nossa doutrina, nós começamos a ter uma vida não mais cristã, mas começamos a ter uma vida de uma forma outra, dizendo ainda que crê em Jesus Cristo. Porque o crer em Jesus Cristo, o professar a fé em Jesus Cristo, é muito mais do que só falar isto com os lábios, mas é uma atitude verdadeira de adesão, de pertença, de comprometimento, que nos leva a uma quarta realidade, que é a aliança, a união íntima com Deus através de Jesus Cristo, para participar da sua vida e da sua missão. Essas 2 coisas são importantes, porque sem as 3 primeiras, a adesão, a pertença e o comprometimento, nunca vai se realizar na nossa vida esta aliança, essa união, essa manifestação de Deus através da nossa vida, através do nosso testemunho, para que possamos mostrar Deus refletir Deus através de nós mesmos. Por isso que a catequese é um discipulado. Nós entramos na catequese para que depois possamos ser enviados para dar testemunho, entramos na catequese para ser receptores, para aprendermos a ser transmissores dessa verdade de fé. Por isso também nós precisamos compreender, o símbolo foi sendo construído a partir das verdades de fé dadas por Jesus Cristo, tanto em seus ensinamentos quanto também através do seu testemunho. Pois não é só as palavras de Jesus que são doutrina, mas toda a sua vida é fundamento da doutrina cristã. Por isso que nós vemos, diante dos sagrados evangelhos, 3 temas essenciais e teológicos, doutrinários, da pregação de Jesus Cristo, que é a Trindade, a pregação trinitária, depois a eclesiológica e, por fim, a escatológica. A trinitária porque Jesus se manifesta como Filho de Deus, se revela como Filho de Deus, e Ele mesmo anuncia e revela o Pai e o Espírito Santo. Depois, Jesus Cristo, Ele quer fundar uma igreja e funda essa igreja sobre o alicerce dos apóstolos e sobre Pedro, que é essa pedra fundamental. E a escatologia, que fala sobre a realidade futura, porque Jesus Cristo ele vem anunciar o reino dos céus.
Por isso que Jesus Cristo é aquele que é a plenitude da revelação. Através dele, nós temos realmente o verdadeiro conhecimento da doutrina sagrada, do mistério profundo do próprio Deus. E o credo da Igreja Católica, a profissão de fé cristã, ela está fundamentada sobre essas três realidades: a Trindade, a eclesiologia, a Igreja, e a escatologia, o reino dos céus. E todo o ensinamento moral que Jesus Cristo nos dá é sempre uma manifestação desta doutrina sagrada, da Trindade, da eclesiologia e da escatologia. Assim também, dentro do credo da Igreja Católica, nós encontramos, dentre esses 12 artigos da fé, nós encontramos 3 artigos fundamentais, que desses 3 surgem os outros 12. E esses artigos, Santo Irineu, ele vai nos chamar a atenção em um dos seus escritos e vai dizer: eis a ordem da nossa fé, o fundamento do edifício e base da nossa conduta. Deus Pai, incriado, incircunscrito, invisível, único Deus, Criador do universo. Tal é o primeiro e principal artigo da nossa fé. O segundo é o Verbo de Deus, Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, que apareceu aos profetas segundo o desígnio de sua profecia e segundo a economia disposta pelo Pai. Por meio dele foi criado o universo, e no fim dos tempos, para recapitular todas as coisas, o Verbo se fez homem entre os homens, visível e tangível, para destruir a morte, para manifestar a vida e restabelecer a comunhão entre Deus e o homem. E como terceiro artigo, o Espírito Santo, de cujo poder os profetas profetizaram, e os padres foram instruídos em relação a Deus, e aos justos foram guiados no caminho da justiça, e que no fim dos tempos foi difundido de um modo novo sobre a humanidade, por toda a terra, renovando o homem para Deus. Veja que Santo Irineu, ele fala desses artigos e muitas dessas reflexões vão estar no símbolo niceno-constantinopolitano. Mas Santo Irineu, ele vai nos chamar a atenção sobre esses 3 fundamentos, que é baseado na Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque do Pai, do Filho e do Espírito Santo surge todas as outras, se manifesta todas as outras verdades de fé. Porque a relação trinitária é sempre uma relação transbordante, é uma relação de expansividade, onde da Trindade se manifesta a verdade. E essa verdade, ela se dá a conhecer através de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, Jesus se dá a conhecer como Filho, nos revelando o Pai e o Espírito Santo, e também dá um mandamento aos seus discípulos que batizassem com uma fórmula trinitária: batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o mandato não se resumia somente a batizar, mas também fazer discípulos e ensinar, como nós contemplamos e refletimos na primeira reflexão que nós fizemos no nosso primeiro encontro. Por isso que a catequese é, sim, um caminho de aprofundamento, de participação da vida e da missão de Jesus Cristo. Porque na catequese nós precisamos formar discípulos missionários, discípulos para permanecer em Jesus Cristo, participar da sua vida.
e missionários para também participar da sua missão, para sermos instrumentos de salvação. Mas para isso precisamos conhecer os fundamentos da nossa fé, senão nós não seremos capazes de nos unir a Jesus Cristo para que Ele realize a obra. Mas nós podemos começar a usar da obra de Deus para nos auto-exaltar. Por isso que Santo Irineu, ele nos chama a atenção sobre uma realidade também muito essencial para a nossa fé, para a nossa prática de fé. E ele vai dizer: eis a ordem da nossa fé, ou seja, o símbolo é a ordem da nossa fé, o fundamento e edifício da nossa conduta. Isso significa que a profissão de fé, esses artigos da nossa fé, eles são também fundamento e edifício da nossa conduta. Porque a profissão de fé, o conhecimento do mistério de Deus, não é uma coisa abstrata. É uma coisa que influi na nossa própria vida cotidiana, na nossa vida, no nosso testemunho. E isso nós vamos contemplar futuramente, quando veremos, diante dos erros e da má compreensão da nossa fé, podem surgir muitas desordens na nossa prática, na nossa vida. Por isso que a profissão de fé, ela é sim algo essencial para a nossa vida. Por isso que ela é chamada de símbolo, porque quando nós professamos a fé, nós nos unimos, aderimos, pertencemos, nos comprometemos e nos unimos intimamente ao próprio Deus. Por isso que, se não conhecemos a nossa doutrina bem, nós não estaremos nos unindo a Deus, estaremos unindo-nos a outras coisas e não estaremos sendo formados discípulos e missionários de Jesus Cristo, mas talvez estaremos somente conhecendo intelectualmente alguma coisa para que possamos receber um sacramento em algum momento e depois abandonar a fé. Porque somente persevera no caminho de fé, de seguimento a Jesus Cristo, de discipulado, de missionário, quem realmente teve um encontro com Deus. E esse encontro que é relação, como já no primeiro encontro já havíamos falado, esse encontro que ele é participação da vida de Cristo, para que depois possamos realmente ser esses missionários. Primeiro, precisamos ter essa consciência que é necessário receber. Depois, para sermos formados esses transmissores, para darmos aos outros aquilo que nós recebemos, que é o próprio Cristo, e assim possamos anunciar as verdades da nossa fé, que são fundamento e edifício da nossa conduta. Com isso, neste segundo encontro, pôde-se ver esses pequenos fundamentos que são essenciais para a nossa vida e prática cristã. E tenhamos a consciência de que a catequese não é um cursinho para receber sacramentos, mas é sim um chamado de Deus para ser discípulos e missionários, para possamos ser formados bem, receber e depois transmitir através do nosso testemunho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Música